Estamos de volta conversando com João Mazzutti, dando dicas e informações que ele apresenta no livro O Incêndio é um Perigo Iminente, Previna-se. E nós estamos falando de como chamar bombeiros no final do primeiro bloco. Mazzutti, os incêndios domésticos, assim, quais são as principais causas e o que é possível fazer para evitá-las? O incêndio doméstico, o mais comumente que acontece, que inclusive já aconteceu com uma cunhada minha, é aquele que tu está com uma panela em cima do fogão e botou azeite, esqueceu de botar uma fritura, uma batatinha frita, um pastel, alguma coisa assim, e se auto-inflama, que eu já comentei no início, se auto-inflama em função do desfriamento do oxigênio da água. Então o que acontece? A pessoa se apavora, vai querer jogar água em cima, porque a primeira coisa que vem em mente é fogo, vamos botar água para apagar. Mas não é esse o sentido nesse caso. Porque líquido não vai apagar líquido. A tendência é aumentar e estourar, explodir, inclusive, na sua cara e incendiar a sua casa. Então o que tu vai fazer? Não crie pânico, desligue o fogão, primeira coisa, e tu pode pegar um pano molhado, molhar o pano, botar em cima, abafou. Porque para ver incêndio, nós temos um termo de fogo, que seria combustão, comburente e oxigênio. Combustão é a chama, o comburente é que está queimando, e o oxigênio é o ar, que existe no ar. Tu tirando um desses três elementos, automaticamente tu apaga o fogo. Então, tu pode simplesmente pegar e botar uma tampa em cima da panela, vai abafar, vai desligar. Mas veja bem, se você tirar essa tampa e deixar o fogão ligado, o incêndio vai se tornar novamente. Então, tu tem que desligar o fogão, não crie pânico, vai desligar. Eu dei uma palestra para uma escola em São Leopoldo e uma professora falou assim: se você tivesse dado essa palestra 2 meses antes, o meu marido tinha se queimado. Incendiou uma panela em cima do fogão, ele foi tirar, ele se virou e se queimou todo. Então veja bem, se tu não souber, só vai piorar e criar mais problemas ainda. Então esse é um risco que pode ser a qualquer momento. Tá, e as questões das instalações elétricas provisórias? Isso é um grande problema. Isso é um grande risco. O pessoal volta e meia faz esses gatos de estação para cá, estação para lá. Faz o seguinte, vai fazer uma instalação elétrica, se você não entender de instalação, contrate um técnico eletricista, paga um pouquinho mais, mas poupe a sua vida ou um risco iminente de incendiar a sua casa. Tem pessoas que botam lá numa tomada, botam geladeira, fogão, aquecedor, tudo que tem direito. Micro-ondas. Entende? Então, se tu botar um aquecedor direto ali de noite para dormir isso e aquilo, a voltagem é tão alta que pode dar um curto, aquecer e dar um curto e incendiar. A volta e meia acontece de pessoas pegar e fazer isso aí e acabar morrendo, em função ou da peça ser muito pequena e o tempo do aquecimento ali, ou até inclusive de botar digamos assim, um carvão queimado dentro do quarto para ficar quentinho, e esse carvão vai queimando e vai queimando o oxigênio. A pessoa dorme em função do oxigênio ter queimado, respira menos oxigênio, acaba desmaiando e acaba vindo a óbito. Aconteceu muitas vezes isso aí. É muito importante você não fazer isso aí. Esqueça, bota mais coberto isso aquilo, mas não faça isso. Isso é risco iminente, é risco de morte. É assim como o tal do potinho com álcool no banheiro para tomar banho, né? Também pode acontecer. É a mesma coisa. Também pode acontecer. Claro que o álcool é pouquinho isso aqui, mas tem pessoas que às vezes são fracas, então tem que ter esse cuidado. Acaba com isso. É muito importante. O ferro de passar também é o inimigo? O ferro de passar é outra coisa que às vezes a pessoa pode esquecer de deixar ligado, que já aconteceu na minha casa, deixar ligado e não queimar a roupa. Ainda bem que foi sua roupa, porque ali começa, queima a roupa, aquele caso que eu falei no início. Uma queima em cadeia. Queimou a roupa, queimou a tábua da roupa, e aí tem, digamos, um carpete no chão, aí vai queimando, no fim queima a casa, entende? Então tem esse problema todo. E as velas? As velas já mataram muita gente. É outra coisa. Eu, uma vez, antigamente, fiz uma promessa para um santo, inventei de botar uma vela para queimar. Então ele te atendeu, que foi pagar. E tu sabe que botei perto de uma cesta essa cesta de Páscoa, quando eu vi estava queimando a cesta. Outra coisa muito importante que eu lembrei agora, a minha filha hoje está com 35 anos, e quando ela tinha acho que 2 anos de idade, estava no bercinho, eu entrei dentro do meu quarto, estava minha sobrinha, que tinha 5 anos de idade, estava brincando com uma caixa de fósforo, e já estava incendiando um papelão dentro do quarto, e eu peguei aquele papelão e joguei pela janela fora, já estava pegando na madeira, com chave de madeira, que eu morei muitos anos atrás, já estava incendiando ali, então, peguei direto assim, sem apagar, joguei para fora da janela.
E quase que bota fogo em cima da minha mulher que estava lavando roupa no tanque embaixo, né? Sim. Então, veja bem, criança, não deixa pegar fogo, não deixa, é perigo iminente também, é muito importante esse produto longe de criança. E no caso da vela, colocar um prato embaixo. Um prato embaixo para queimar. É. Voltando no caso da vela, já aconteceu na minha casa também, de queimar e no prato acabar pegando na mesinha de madeira. E a minha filha se acordou sentindo o cheiro de coisa queimar e foi ver que estava pegando na mesa. Então agora eu boto uma tigela desse tamanho assim para não ter problema mesmo. Para não ter problema. Então são cuidados. São cuidados pequenos, mas a gente deve ter. Muito importante. Tá. E vamos falar um pouco de queimaduras. O que são, gravidade, o que pode causar queimadura. Bom, queimaduras, nós temos teoricamente 3 tipos de queimadura, que são primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Primeiro grau é a queimadura aquela que forma bolha. O simples fato de aquecer o teu dedo, a tua mão, o teu cérebro é uma máquina tão fenomenal que vai dizendo assim, ó, tá quente lá, vamos jogar água para refrigerar. Então vai aquela água, nasce a bolha. Então refrigerou. Essa bolha, se tu não furar ela e deixá-la assim, em 3 dias ela vai automaticamente restaurar a umidade para o teu corpo e vai cicatrizar, não vai dar nada. Se você furar, pode contar uma semana, 10 dias para cicatrizar. Então esse é o primeiro grau. Segundo grau é quando estoura a bolha. Tá? Demora para cicatrizar. E terceiro grau de formação, que dá toda a mão, queima isso e aquilo, né? Eu me lembrei agora que é muito importante também sobre o incêndio, em termos de queimadura de terceiro grau, um amigo meu foi botar álcool na churrasqueira para pegar o fogo. E derramou e veio, estourou, queimou todo o braço, ficou mais de 6 meses com deformação de terceiro grau. Então não faça isso nunca, não bote, digamos, gasolina, solvente. Tu quer fazer, pega o álcool gel, ou pega um álcool de posto e bota 50% de água dentro dele, aí tu pode botar, não vai dar aquela explosão, não vai ter aquele risco, mas evite de fazer isso, porque é muito perigoso. Se não souber lidar, evite de fazer. Tem que ter o máximo cuidado também nisso, né? Os acidentes, Mazzutti, situações vitais, o que fazer em caso de acidentes? Bom, em caso de acidentes, tem vários tipos de acidentes domésticos, acidentes de carro, tá? A primeira coisa que tu vai tentar fazer é ver, digamos assim, que deu um acidente de carro, ver a posição da vítima, como ela se encontra, porque dependendo do caso da vítima, tu pode piorar a situação. Eu me lembro uma vez que deu um acidente, eu estava indo na BR-116, o pessoal arrumando a rua, esse pessoal que arruma a rua, um carro atropelou uma pessoa na minha frente, eu estava vindo com a minha caminhonete atrás, os caras quiseram prestar socorro, pegaram o cara, jogaram em cima da minha caminhonete, eu digo, eu não sei de nada, eu vou levar para o hospital, né? Sim. Infelizmente o cara veio a falecer, né? Não era o procedimento correto, o procedimento é a ambulância chegar e verificar. Porque muitas vezes dá um tipo de acidente que se tu movimentar a pessoa, pode deixar o tetraplégico piorar. Então claro. É muito delicado, cada caso tem um caso. É muito comum também acontecer acidentes domésticos em casa, as crianças tomar medicamento, tomar assim, que boa, detergente, produtos químicos, assim, então, de limpeza. Exatamente, acontece muito. Evite de deixar esses produtos ao alcance da criança, sempre deixe longe do lugar adequado, não deixe a criança, porque é muito perigoso. Então, como eu falei, cada caso é um caso, a gente tem que ter o máximo cuidado. Se tu for uma pessoa qualificada, é evidente que tu vai tratar. Outro dia na BR, tinha dado um senhor, tinha tomado um princípio de infarto e tinha uma pessoa prestando socorro, o primeiro socorro, fazer uma massagem cardíaca, expressão boca a boca, até chamar a ambulância. Então, tu tem condições de fazer, tu faz. Agora, caso contrário, tu chama uma pessoa especializada, porque tu pode piorar a situação, né? É muito delicado o assunto. Tá. A partir da tragédia da Boate Kiss, as autoridades, em função de muitas falhas que houveram ali, né? Mudaram muito a legislação. Mudaram a legislação. Agora tem um tal de PPI, é isso? PPCI. PPCI. Que é o Plano de Prevenção e Combate a Incêndio. O combate a incêndio, que é exigido dos bombeiros. Exigido dos bombeiros. Os bombeiros estão levando muito a sério. Muito a sério. Bom, o detalhe é o seguinte. Como é que tu vês isso? Eu vejo, de certa forma, criticando essa lei. Por quê criticando? No bom sentido. Chamar de porque lei os bombeiros 15, né? criaram uma lei tão rigorosa que se tu vê ela, eles não se dão ao luxo de ir lá ver se realmente é risco ou não é. Simplesmente é risco e dane-se. Eu dei curso para uma pessoa de prevenção e combate a incêndio numa peça, que a peça tinha 60 metros quadrados. Fiz o PCCI dela, que eu tenho responsabilidade para fazer até 150 metros pela lei, depende do risco, né? Baixo risco nesse caso. Dei o curso para a pessoa, fiz o PCCI e dei o curso para ele, cobrei tudo direitinho. Ele me ligou e disse, os bombeiros não aprovaram. O que houve? Aí fui lá.
Bom, os bombeiros disseram assim, olha, mudou a lei, PCCI era uma borracheria de 60 metros quadrados de área. É alto risco, agora mudou a lei, precisa um engenheiro de segurança assinar a responsabilidade técnica, fazer a planta baixa, isso aqui não compete mais ao senhor como técnico de segurança. Aí eu perguntei assim, bom, eu quero fazer uma pergunta, como é que ele pode fazer esse projeto se ele mora numa área verde, ele invadiu há 20 anos essa área, no fundo da casa dele, na frente da borracheria, e a prefeitura deu um documento para ele que ele pode usar porque ele está lá, porque eles exigiram um documento que ele tinha a borracheria dele. Né? Então o que ele faz? Porque a área é verde, ele não pode apresentar projeto, não tem nada. Então o bombeiro se inventou, não posso fazer nada, é a lei. Aí o meu cliente falou, o que eu faço? Eu digo, olha, vai na RBS, na 0 Hora e denuncia, porque isso aí, os caras não querem se dar luxo de ver se é o risco ou não é. Então tem muita coisa nesse país que é errado, que a gente tenta mudar, mas nós não conseguimos, porque a lei, de certa forma, barra. Tem coisas que não é impossível de fazer. Acho que nesses casos cabe o bom senso, né? Exatamente, exatamente. Tem, a gente vê, depois dessa instituição dessa lei, que muitas empresas não conseguem abrir, né? Exatamente, é muito problema, muita dificuldade. Tem teatros, casas de show, que não conseguem abrir em função dessa exigência extrema, né? Eu, inclusive, eu saliento no meu livro aqui, em boates, casas de show, a primeira coisa que deve fazer, meu ponto de vista, já que deu esse sinistro em Santa Maria, procura quando tu chegar na boate, no baile, pergunta para o porteiro, o instrutor, onde é que é a saída de emergência? Onde é que tem extintor aqui, para mim saber alguma coisa nesse sentido? Se tu souber isso aí, 50% de chance tu tem de sobreviver já. Tu vai saber do que é saída de emergência e do que é extintor. No caso de um possível sinistro. No caso de um possível sinistro. Tu falou em extintor de incêndio. É fácil o manejo do extintor de incêndio? A maioria das pessoas vê que no seu prédio que tem... Sim, é fácil o extintor. Em alguns casos, até eu perguntei para alguns clientes meus, estava extintor, isso aqui, já comecei a dar curso, autorizado pelo bombeiro, se eles sabiam muito, eu não sei como é que é. Eu digo, mas vem cá, o extintor está ali para bonito? Então não adianta ter um extintor se tu não sabe usar. Que nem aconteceu muito tempo atrás, eu vendia solvente em uma casa de comércio em São Leopoldo, e de repente, uma hora para outra, eles pararam de comprar solvente. Eu perguntei a ele, tá, mas e por que vocês pararam? Não, por causa do incêndio. Aí eu perguntei para o funcionário, tá, mas se der um incêndio aqui, qual é a ordem? A ordem é largar tudo e sair correndo. Eu digo, ô gente, peraí um pouquinho, vamos ver se tu tem condição de combater. Se tu vier, faça, senão tu vai sair. Agora sair correndo, de repente, não é um foguinho de nada lá e... Claro. Entende? Então, é tudo isso. Falta treinamento, né? Por exemplo, os condomínios, né? Fazer de tempos em tempos um treinamento com os moradores. Sim, né? para saber exatamente. Porque cada andar tem os extintores, como usar e tal, exatamente, né? exatamente. Eu passei por uma experiência dessas, eu abri uma empresa em 2013, e aí eu tive que fazer o tal do curso esse, né? E no início eu estava achando uma bobagem, mas quando eu fui fazer o curso... É muito importante. Hoje eu sei, por exemplo, se pegar fogo no bujão de gás na minha casa, que eu posso botar o dedo embaixo da chama e apagar com o dedo. Né? Veja bem, gente, voltando um pouquinho à boate Kiss, aparece na filmagem ali o cara pegando o extintor e tentando apagar. Aquele tipo de extintor que era um pó químico 10 quilos, se não me falha a memória, porque eu vi ali, ele demonstrou, daria para apagar tranquilo aquele princípio de incêndio. Só que estava... Exatamente, estava descarregado. Estava descarregado. Então, no momento que tu fizer um treinamento ou descarregar um extintor, recarrega ele novamente e bota no lugar, ele é adequado. A posição é fácil. Eu tenho, inclusive, no meu livro que mostra a posição como a gente pode fazer a cadeira estirar e chama essa coisa toda. Não sei se tu quiser fazer a demonstração para olhar na página de extintores aqui, né? Eu tenho aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui só um pouquinho. Está aqui nessa página aqui, não é? Não, essa aqui é de ensino doméstico. Aqui, ó. Essa posição aqui, ó, para tu mostrar que você está mostrando lá. E é toda a posição como tu faz, né? De como utilizar o extintor, exatamente. Para ver a maneira correta. Eu vou ver depois com os meninos da técnica, para a gente mostrar que como utilizar, a forma correta de como utilizar o extintor de incêndio, né, que é uma boa dica para quem não sabe, para quem não sabe ainda, para o leigo, né? Um leigo pode tranquilo pegar, né, jogar sempre na direção da chama, no caso, embaixo, para apagar, né? E aí pode evitar uma grande tragédia.
Mazzucci, temos N coisas que poderíamos ainda conversar, mas o nosso tempo está indo para o final. Eu te agradeço tu teres aceito o convite. O teu livro é distribuição gratuita? Como é que tu está fazendo? Então, esse livro eu estou comercializando ele a R$10. Ele tem 60 páginas, sendo que 26 sobre incêndio e 40 sobre meus socorros. E no fim aqui temos os telefones emergenciais para qualquer necessidade. Tá, é o 8406-1544, o 81255753 e o 3590-1796. Todos os códigos de área 51, tá? Ou então pelo e-mail jfmazzucci, com 2 T's, @gmail.com. É isso aí. Né? Pode conseguir o livro e pode te chamar para algum tipo de palestra. Inclusive, esse eu dou credencial para dar cursos com prevenção e combate a incêndio, sendo que com a legislação nova, o certificado é válido por 4 anos para todo o Brasil. Ok. Nesses PCCI. Tá certo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu conversei com João Mazzucci. A entrevista reprisa amanhã, logo após o Jornal do Meio-Dia. Convido a todos a permanecerem conosco na nossa programação da Vale TV. E amanhã estou de volta com um novo convidado.